Primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo que está aqui presente. Um bom dia ou boa tarde para quem estiver vendo aí essa gravação em um outro momento. Bom, hoje a gente veio falar um pouquinho sobre experiência do cliente no mercado de advocacia. E quando a gente fala de experiência do cliente no mercado de advocacia, é algo tão novo, né? E é novo até um pouco para mim também. Então, me permitam me apresentar. Meu nome é Ana Beatriz. Aqui na IVE eu cuido da parte de relacionamentos e de sucesso do cliente. O que vem é essa parte estratégica para a parte jurídica desde muito antes da IVE Júri. Então, eu tenho uma trajetória de empreendedorismo desde muito nova, principalmente com soluções no mercado de advocacia. E me apaixonei por essa área, principalmente quando eu enfrentei vários desafios em um escritório super tradicional, em que a gente não conseguia implementar coisas inovadoras ou que tinham resistência até dos próprios clientes. Então, comecei a estudar mais sobre a experiência do cliente, mais sobre legal design e outras coisas mais inovadoras do nosso mercado, vi o quanto que, com pequenas coisas que a gente ajustava na forma que a gente apresentava as coisas para os clientes, aquilo dava um resultado muito melhor. Então, aqui na IVE, inclusive, quando surgiu o convite para entrar para a IVE e estruturar a área do cliente desde o início, veio muito disso também, de querer mostrar as coisas de uma forma que vão realmente deixá-las mais eficientes, trazendo mais valor. Então, hoje a minha maior paixão, abandonei a vida de escritório, vi que não era para mim e apaixonei realmente por trazer mais inovação para quem hoje está à frente dos escritórios, então me aprofundo nisso para trazer cada vez mais sobre isso para vocês. Então, fiquem à vontade, inclusive, para trazer perguntas aqui no chat, ou levantar a mão. Eu gosto bastante de quando a gente tem um bate-papo bem interativo por aqui. Então, mais uma vez, vai ser uma aula da IVE, em que a gente convida vocês, principalmente quem é cliente que está aqui, inclusive de câmera aberta, né, Maurício? Convida a participar mesmo, que eu acho que a gente sempre tem o que agregar, não é mesmo? Eu vou compartilhar minha tela aqui e me avisem, por favor, se estiverem vendo. Estão vendo minha tela? Perfeito. Bom, a gente tem vivido como consumidores também, né, cada vez mais, uma geração em que a gente vive uma era da experiência, onde cada vez mais a gente valoriza como as coisas são passadas para a gente, não simplesmente o que é passado para a gente, né? A gente está vivendo uma economia da atenção mesmo, a gente vê isso até nas redes sociais, que se o conteúdo que está sendo passado ali em um post, ele já não começar de uma forma que te enganche ali, você nem continua vendo. Então, a forma que as coisas são apresentadas hoje em dia, cada vez mais, fazem muita diferença. E isso não é diferente no mercado jurídico, né? Então, apesar de ser um mercado mais tradicional, a gente vê que o cliente ele não quer simplesmente só uma defesa judicial. Ele quer estar por dentro do que está acontecendo no processo, ele quer estar por dentro do que, como que vai ser a estratégia, ele não quer ser só atendido, ele quer ser atendido de uma forma que ele seja numa linguagem que ele entenda, de uma forma rápida. Então, a gente vê cada vez mais as pessoas mais ansiosas, né? Então, querem retorno quanto antes, não quer mandar um e-mail e aquele e-mail ficar perdido. Então, esses pontos acabam contando até muito mais para o cliente na hora dele se sentir satisfeito ou insatisfeito com o escritório, até mais do que muitas vezes a preparação técnica mesmo do escritório, ou então todo o planejamento de custos. E teve até uma pesquisa da B2L, tem uma aula da Marcela, que foi a nossa primeira aula aqui na IB, que ela comenta mais sobre isso, que teve uma pesquisa da B2L que mapeou os principais motivos de cancelamento, né, de contrato com o escritório de advocacia e disparado para ele estar dentro do que está acontecendo ali na demanda dele. Então, a gente vê o quanto que essa atenção realmente faz muita diferença para o cliente. Então, como que a gente começa a melhorar essa nossa entrega? A mesma entrega de formas diferentes no escritório. Primeiro ponto é entender realmente a visão do cliente, colocar ele no centro das decisões de tudo que a gente for fazer, pensar e entregar. E quando a gente fala de cliente-centrismo, parece um pouco clichê, né? Falar de empatia, vamos nos colocar no lugar do cliente, mas é algo simples e, como eu costumo falar, o simples não é sinônimo do amador. Não é porque é algo simples que não seja difícil e que não deva ser bem feito, né? Então, se colocar no lugar do cliente para pensar como ele vai receber aquela entrega é algo muito desafiador e que exige realmente parar para analisar, parar para raciocinar, parar para realmente ter um tempo estratégico na sua rotina ali de gestor para pensar ali no cliente, né? Então, trouxe um exercício aqui que a gente costuma fazer para começar a pensar e colocar o cliente no centro das nossas decisões,
que é para conhecer quem que é o seu cliente. Não adianta a gente pensar em várias coisas, eu trazer aqui várias sugestões, inclusive, de melhorar a entrega para o cliente, sendo que ainda a gente não sabe quem que é, para quem a gente vai estar falando, né? E se a gente não sabe para quem a gente está falando, a nossa comunicação vai perdendo eficácia. Ela vai ficando puramente simples, ela não tem efeito. Né? O Maurício está aí concordando comigo. Então, a gente precisa conhecer realmente com quem a gente está falando, até mesmo para ver se aquelas pessoas que estão hoje na nossa carteira de clientes fazem sentido realmente para serem os nossos clientes. Senão a gente gasta energia demais com quem realmente não é nosso cliente, né? Com quem não vai fazer sentido, com quem não vai ver valor no que a gente está fazendo. Então, é preciso entender profundamente quem é o nosso cliente, para ou até demitir alguns clientes, ou focar realmente ali só naqueles, em prospectar só aqueles que fazem sentido para o que a gente vai ter de jornada para ele depois que eles entrarem no escritório. Esse exercício é bem simples. Quem quiser printar a tela, então depois eu vou mandar também lá no nosso canal da comunidade dos clientes e Vijur. Tem até um texto, uma parte de um texto que eu vou compartilhar com vocês também, de um livro só sobre gestão de relacionamento, que fala sobre esse exercício do mapa da empatia, que chama. Então, é parar para refletir. O que o meu cliente pensa e sente no dia a dia dele? Né? O que ele normalmente vê? O que ele fala? O que ele faz? O que ele normalmente ouve? Quais lugares ele frequenta, né? Quais são as dores que ele costuma ter, que o fariam até, inclusive, me contratar? Quais são as necessidades dele? Então, o que ele precisa que seja entregue para ele ao me contratar, né, por exemplo? Então, quais são as expectativas que ele tem ali ao me contratar? E parar para refletir profundamente em cada uma dessas perguntas faz muito sentido. Para depois você começar a olhar para a sua jornada e ver, olha, esse ponto aqui que eu estou querendo, esse ponto de contato que eu estou querendo fazer aqui com o cliente, né? Que seja na fase inicial, no meio do processo, no final, faz sentido para esse tipo de cliente? Não faz? A gente tem que ter isso muito claro para quem quer que a gente vai falar, para começar até julgar realmente, analisar o que vai fazer sentido ou não, porque a gente for definido ali para frente. Feito isso, aí a gente parte para começar a entender o que é que a gente vai redefinir no nosso dia a dia do escritório, né? E antes mesmo de a gente partir para a parte da jornada do cliente, eu gosto de trazer a diferença conceitual mesmo de experiência do cliente e sucesso do cliente. A gente é mais habituado, né, em falar de experiência do cliente. Então, quando a gente vê aquelas ativações, stands bem diferentes em alguma exposição, em algum congresso, a gente vê que eles estão proporcionando experiências diferentes, ou quando a gente é atendido de uma forma diferente em uma loja, a gente é fácil identificar que aquilo ali é a experiência do cliente, né? Mas e o sucesso do cliente? O que é isso? Qual que é a diferença? Por que faz sentido? Quando a gente fala de experiência, é tudo que você vai viver ali de positivo ou negativo no dia a dia, tendo uma experiência com uma empresa que está prestando um serviço ou te considerando ali vendendo um produto. Né? E quando a gente fala de sucesso do cliente, é um pouco mais amplo e a gente vai pegar tudo que vai envolver ali no pós-venda para aquele cliente. Então, desde como as informações são passadas para ele, desde a parte de time de atendimento, da parte do suporte técnico, da parte dos advogados associados que vão entregar ali a demanda para o próprio cliente, até mesmo porque faz muita diferença a gente ter uma sinergia ali entre todo mundo que for fazer qualquer coisa para o cliente, está com essa visão de entregar pensando nele. Não adianta, né, Maurício? A gente faz um serviço maravilhoso ali para o cliente, aí chega lá, alguém responde no e-mail de qualquer jeito para ele. Ou então, né, ele tem uma resposta atravessada ali ao ligar no escritório, na secretaria. A gente tem que ter uma sinergia, até mesmo porque tudo que envolve aquele pós-venda ali vai ter também boa parte da receita do escritório vindo dali. Então, clientes que indicam outros clientes, né, se eles não estão satisfeitos, eles não vão indicar outros, ou que contratam novamente o escritório, ou que contratam para outros serviços, ou do mesmo serviço, né, com mais profundidade, ele já teve ali um processo com vocês em primeira instância, gostou do serviço, mesmo que não tenha sido positivo o resultado que esperou, confia e contrata de novo para o recurso dentro do mesmo processo. Então, a gente tem diversas formas de ter mais receita com a mesma base de clientes. Então, essa parte do sucesso do cliente vai cuidar desse pós-venda para que a gente consiga ter eles cada vez mais satisfeitos, tendo retorno e garantindo que ele vai ter o que ele buscou através do escritório, porque nem sempre o cliente ele vai querer ir buscar o escritório querendo que, com certeza, você garanta que ele vai ganhar aquela ação.
Muitas vezes ele vai querer que você dê o máximo para ele, muitas vezes ele vai querer ter uma defesa, realmente, sentir ali ter um senso de justiça. Cada cliente busca um escritório com um objetivo diferente. E é até um ponto que, desde a hora que ele contrata, a gente consegue mapear isso com ele, ver quais são as expectativas, para ao longo do tempo que ele estiver conosco, a gente conseguir ir medindo se a gente está cumprindo aquelas expectativas ou não, para saber se ele está ficando satisfeito ou não. Se não, independente do resultado lá no final, se ele não ficar satisfeito, ele não indica, ele não contrata novamente, ainda fala mal para mais uns 10. Né? E a gente tem, então, alguns desafios no nosso mercado que a gente vai quebrando realmente quando a gente implementa essa visão de sucesso do cliente no escritório de advocacia. Então, o primeiro deles é entender que o cliente ele não busca só um aconselhamento, né, técnico ali. Ele busca muito mais hoje, o consumidor busca muito mais hoje, e o mercado jurídico não está isento disso. Então, ele quer que seja fornecido para ele de uma forma diferente do que ele viu em todos os outros. Quando ele veio procurar o escritório, ou enquanto ele já contratou o escritório, com certeza ele às vezes comenta, né, com outras pessoas sobre o serviço que ele está recebendo e compara mesmo. Né, o seu escritório, né, te passa sobre o processo dele, o que está acontecendo, como que ele te pede os documentos? De qualquer jeito, pelo WhatsApp, ele te manda um formulário? Como que é? Eu estou meio perdida aqui com o meu. Eles sempre vão estar comentando. Outro desafio, a gente tem aumentado o nosso nível de consciência, né, no mercado jurídico sobre a importância de gestão, de negócios mesmo. Vendo que a advocacia, se não gerar lucro, como qualquer outra empresa, não se sustenta. Apesar da OAB não querer que a gente fique falando disso para não mercantilizar a nossa profissão, não deixa de ser um negócio. A gente precisa tratar como um negócio, senão ela não prospera. E olhar para os clientes como uma forma de receita também é super necessário para isso, porque a gente tem uma boa relação de custo-benefício. Até mesmo porque vai ser muito mais barato o cliente indicar um outro do que muitas vezes a gente gastar rios de dinheiro em tráfego ou em outras formas de prospecção, né? E a gente vai falar mais disso também. Então, é um desafio que a gente tem passado de tratar o escritório realmente como um negócio, muito mais do que só uma relação entre pessoas para aplicar leis, muito mais, né? A gente vê cada vez mais escritórios de advocacia tomando uma robustez realmente de gestão, inclusive tendo entre seu quadro de sócios, muitas vezes pessoas que não são advogados, mas que trazem esse know-how de realmente uma diretoria executiva ali para o escritório, né? Que trazem essa visão executiva. Mas partindo, então, para a jornada do cliente que a gente vai construir aqui juntos. Primeiro ponto é entender que também a gente precisa construir um funil de vendas ali para prospectar e fechar contrato, mas a gente precisa ter também um pós-venda ali, para aquele cliente, né, fique fidelizado, indique outros. Então, a gente precisa ter como se fosse um funil de sucesso do cliente mesmo. Né? A gente imagina o funil de vendas, ele afinando, e o de pós-venda, ele vai aumentando. Então, geralmente, ele, nos primeiros meses de contratação, o cliente está numa fase de adoção, que é o quê? Ele ainda está enviando os documentos necessários para vocês ainda não entraram com a peça, ele ainda está entendendo melhor sobre os procedimentos do escritório, com quem que ele fala para conseguir determinada informação, com quem que ele direciona tal documento. Né? Então, é uma fase que ele ainda fica perguntando muito, ele ainda não entendeu como é que são os fluxos do escritório, ele está naquela fase realmente de aderir. Aí vem a fase de retenção, onde ele já entendeu como que funciona as coisas do escritório, a ação já começou, aí agora a gente precisa ir mantendo ele atualizado, né, garantindo que aquilo que ele trouxe para a gente já, de expectativa que ele tem com o escritório, vem sendo atendida, para aí sim, depois que a gente já garantir o que ele teve e o que ele buscava, né, ali através do escritório, não necessariamente no fim da ação, mas que a gente já garantiu que a expectativa dele vem sendo cumprida, aí a gente começa a implementar estratégias de expansão. Então, pedir para indicar novos clientes, engajá-lo cada vez mais com o escritório, para aí sim a gente considerar que ele virou um defensor realmente da marca, né, do escritório, onde ele já indica, inclusive, naturalmente o escritório. Que lá na fase de expansão, inclusive, a gente já incentivou ele a indicar. Até uma das estratégias que eu gosto de sugerir é implementar programas de indicação. Não tem nenhuma vedação da OAB para isso, estava até mais cedo conversando com uma advogada, cliente nossa aqui daí, sobre isso, sobre os programas de indicação. Até mesmo porque se o cliente ele já está satisfeito e está indicando, se ele ainda ganha algo em troca, aí que ele vai indicar mesmo. Então, a gente pode
oferecer estratégias, ter estratégias ali, oferecer para ele programas de indicação no escritório. Então, desde a cashback, por exemplo, se vocês têm um formato de trabalho com pagamento por recorrência, né, pode oferecer ali um cashback, ter um desconto numa próxima fatura, ou então ter ali realmente no Pix para ele de volta um valor, ou então oferecer algum produto específico. Tem muitos escritórios de advocacia, principalmente empresariais, que têm diferentes produtos jurídicos, né? E às vezes alguns pontuais, que o cliente pode contratar tá lá com algum que seja uma demanda mais longa, e ao longo desse processo querer contratar alguns outros pontuais, e ele pode ganhar isso, inclusive, através de indicação. Né, o que vai ter até um custo menor para o escritório, muito melhor do que às vezes dar um cashback realmente ali em dinheiro. Então, esses programas de fidelização e de indicação costumam funcionar bastante também. Mas não adianta também a gente desenhar uma jornada linda para o cliente e não saber se está dando certo ou não, se ele está satisfeito ou não, se ele indicaria ou não. É um tabu muito grande para escritórios de advocacia, né? Ligar para o cliente e perguntar o que ele está achando, rodar uma pesquisa de satisfação. Mas é muito necessário que a gente tenha essa consciência de negócios para escritórios de advocacia, não só para a parte de gestão financeira, de gestão de pessoas, mas também na parte de gestão de relacionamento, né? Inclusive, essa advogada que eu estava conversando mais cedo, ela estava falando sobre isso. Ela falou, guria, eu morro de medo de rodar uma pesquisa, né, com os seus clientes de satisfação. Até mesmo porque eu entendo que muitas vezes a gente tem medo do cliente falar mal, né, ou reclamar de alguma coisa. Mas a gente tem que enxergar isso como uma oportunidade, né? A gente tem ali o cliente que vai nos avaliar realmente de 0 a 10. Quanto ele nos indicaria? Isso, inclusive, vai me dar um indício de quão satisfeito ele está ou não. Né? A gente indica o que a gente não gosta. E aí, se eu tenho um cliente que me dá uma nota baixa ou me manda uma lista de reclamação, ao invés de pegar aquilo e levar para o nosso ego, que às vezes a gente, como gestor, leva para o ego, poxa, eu me mato de trabalhar, mato 50 milhões por dia, eu venho ser humano e reclama de alguma coisa, né? Só que, quando ele te dá essa oportunidade, ele te elenca um tanto de coisa de reclamação, ele está te dando a oportunidade de transformar ele de um cliente que talvez, se você deixasse ele do jeito que está e ficar insatisfeito e falar mal de você para uns 20, você tem a oportunidade de entender o que aconteceu, que frustrou aquela expectativa e reverter ele, ao invés de ser um cliente que reclamaria horrores de você, virar um cliente que vai te elogiar, que vai te indicar, tornar ele um cliente promotor realmente do escritório. Agora, se você não pergunta para os seus clientes o que eles estão achando, você não tem a oportunidade de muitas vezes reverter um que falaria mal para ele falar bem. E aí você vai só deixando isso correr pelo ralo. Então, vale a pena enfrentar esse desafio de passar uma pesquisa de satisfação para o cliente, para que ele realmente demonstre para você se está cumprindo as expectativas ou não. Até mesmo porque se você, muitas vezes, liga para ele e pergunta, às vezes ele não vai falar na sua cara que não está gostando muito do serviço. Então, ali ele sente um espaço mais confortável para falar sobre isso, né? E você, como escritório, vai ter essa oportunidade ali de contornar essa situação. E tem diferentes formas a gente fazer isso em escritórios de advocacia. Não só aquela clichê pergunta do quanto você me indicaria de 0 a 10. Né? Muitas vezes essa pergunta fica muito batida, né? Muito clichê. E aí, o escritório já tem uma resistência de perguntar. Quando pensa nisso, fala, virou um comércio o meu escritório, não vou perguntar dessa forma. Mas a gente pode perguntar de outras formas também para eles, não necessariamente diretamente assim. Você pode perguntar, por exemplo, se ele confiaria em um amigo para fazer o mesmo processo que o escritório, ou se ele, por exemplo, indicaria um familiar para passar pela mesma experiência que ele. Não necessariamente com aquela frase super clichê, mas de algumas outras formas que a gente tem de perguntá-lo, ou às vezes pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, a forma que vocês utilizarem, talvez mandar até de uma forma institucional, não assinado com o nome do advogado, se vocês acharem que vai ter mais propensão dele responder, se for algo que não for assinado pelo advogado, e sim pelo escritório, mandar em nome do escritório, ou se dependendo da relação que constrói com o escritório, né, for mais propenso a responder, caso seja assinado pelo advogado, assinar a mensagem ali pelo advogado. Então, tem diferentes formas, né, de a gente fazer isso. Não sei se alguém levantou a mão aqui, ou foi sem querer, eu só escutei um barulho. Alguém levantou a mão aqui, Edu? Você consegue ver? Acho que não. Estou abrindo aqui para conferir.
Mas então tem diversas formas de a gente perguntar isso ao cliente, direto ou diretamente, mas é muito importante a gente perguntar. Não só para ter essa oportunidade de muitas vezes reverter ali, né, algum ponto de insatisfação com o cliente, mas também para a gente saber os feedbacks dele, do que ele está achando da experiência, que é o que a gente acha não vale nada, né? O que o cliente vai dizer é que vale ouro. Um tempo atrás, a gente estava discutindo em uma outra empresa sobre o que a gente precisava melhorar na nossa entrega. E aí, a gente, como consumidor, se colocando no olhar dos clientes, a gente olhava e falava, nossa, mas está muito bom. Mas ainda assim, o nosso olhar fica muito viciado, né? Como gestor, o nosso olhar fica muito viciado. Então, a gente quis pôr a prova. Vamos rodar uma pesquisa, vamos ver como que eles estão achando da entrega. Maior frustração do mundo, eles não estavam gostando. Estava boa a entrega, mas não estava resolvendo o problema. Estava bonita, mas não estava eficiente, não adiantava de nada. E a gente, como gestor, olhando para aquele produto, estava ótimo. Mas na hora que o cliente ia para a prática, na prática a teoria é outra, né? Não estava funcionando, não estava trazendo resultado. E aí, na hora que a gente parou para ouvir isso, e ver o que os clientes estavam falando, que a gente começou a ter insights não só de como melhorar aquele produto, mas até de criar outras soluções também dentro do mesmo negócio. Então, às vezes, inclusive, você está aí pensando no escritório, nossa, mas eu queria diversificar mais as fontes de receita aqui do escritório, diversificar mais os serviços que a gente oferece aqui, né? E não sei o que é que talvez faria mais sentido com o tipo de cliente que eu já tenho, para aproveitar a mesma base de clientes, inclusive, né? E oferecer soluções diferentes para a mesma base. Não tem nada melhor do que perguntar para o próprio cliente. Porque às vezes ele vai te trazer um insight de algo que você ainda não pensou, ou de algo que você ainda não viu que surgiu de novidade no mercado, mas como ele está imerso naquela dor, naquela necessidade dele, ele vai saber mais do que ninguém o que esse tipo de cliente está precisando. E aí você vai conseguindo até diversificar a sua esteira de soluções oferecidas pelo escritório e diversificando também, né, a receita do escritório. Então, sempre vale a pena parar para ouvir o cliente. Principalmente aqueles que se dedicam um tempo em parar, em deixar um feedback, em deixar alguma solução. Aquele cliente, ele está demonstrando que é muito engajado com o escritório e que tem muita propensão de indicar outros, principalmente se, ao deixar um feedback para vocês, ele tem atenção, tem um retorno, né, não fica ali no vácuo a desvarar. E esse é um momento em que a gente tem a oportunidade de ouvir e agir em prol de corrigir. Não adianta também parar, rodar pesquisa de NPS e só ignorar, deixar lá aquela nota, nem olhar para ela, não fazer nada por onde, não entrar em contato, às vezes, com quem dá uma nota mais baixa. E não precisa fazer isso com todos os clientes de uma vez por ano, por exemplo. A gente pode definir pontos ali da jornada em que você vai perguntar para ele se está sendo cumprida a expectativa ou não, até mesmo porque, dependendo da estrutura do escritório, não vai conseguir dar retorno para todo mundo, se enviar uma pesquisa para todo mundo e ter resposta de muitas pessoas ao mesmo tempo. E é muito importante ter esse retorno das respostas, né? O cliente que se dedica a responder uma pesquisa de satisfação, o que ele mais quer é ter um retorno. Principalmente se aquilo ali foi útil para algo do escritório. Porque a intenção dele, ao responder aquilo ali, é realmente querer ser útil, querer que algo melhore, né? É muito difícil uma pessoa, até mesmo quando vai reclamar, uma pessoa querer reclamar só para querer ser chato. Muitas vezes ele reclama porque ele quer ver de você um resultado melhor, né, do que aquele ali. Então, ele está te dando uma oportunidade realmente de corrigir, que a gente precisa parar, ouvir e dedicar. E sempre vale muito a pena. E aí, eu tenho algumas sugestões aqui, inclusive, para pedir esses feedbacks. Então, geralmente, nos pontos de maior contato ali com o cliente, a gente não precisa nem montar algo burocrático, não precisa nem de CRM para a gente fazer o básico aqui e implementar no escritório alguns pontos de contato ativos ali com o cliente, como, por exemplo, naquele momento que foi distribuída uma ação, geralmente até um momento que ele está mais satisfeito, né? Ainda não deu alguma coisa errada, então a gente espera que não, pode ter tido algum atrito ali na parte até de colher os documentos e tudo mais, mas é um momento até bom para pedir um feedback até no próprio Google Meu Negócio ou colocar no site, porque geralmente é um ponto que ele está mais satisfeito, ou até após uma sentença positiva. Mas não só. Geralmente, quando vai ter ali uma audiência ou uma perícia, é um momento que a gente já vai ter mais contato com o cliente. Então, ele tem mais propensão, realmente, a parar para responder uma pesquisa. Porque se a gente só manda uma pesquisa do nada, ele não estava tendo ali um ponto de contato com ele, não estava tendo uma conversa, ele vai só ignorar aquela mensagem, muito provavelmente. Agora, se você já está mantendo ali uma relação com ele, já está conversando
por algum motivo, ou após alguma negociação, né, ou após alguma sentença, ou antes, né, que vai ter alguma audiência, são momentos que a gente está mais próximo, então ele tem mais propensão. E aí eu indico muito mais, por exemplo, e mandaram uma pesquisa de satisfação para ele nesses momentos, ou pediram feedback para ele nesses momentos, do que só definir que 2 vezes no semestre a gente vai enviar para todo mundo, né? Então, ter essas pesquisas também ali sazonais, né? Em alguns momentos específicos. Até mesmo porque assim a gente consegue identificar oportunidades de novos negócios, né? Nesses contatos. Então, o cliente que está ali, que deu uma nota muito boa, você pode aproveitar até para pedir indicação para ele. Viu que ele deu uma nota muito boa? Pede indicação para ele de outros clientes também. Né? Se ele já deu uma nota boa, ele já está satisfeito, ele tem mais propensão de indicar. E se ele te contrataria outra vez, ou para te indicar para alguém, tem um cliente que eu estava conversando esses dias, que ele implementou um ponto de contato, que até é uma sugestão que eu vou dar mais para frente, que é sobre monitorar o dia de aniversário dos clientes e mandar uma mensagem de parabéns no dia que eles fazem aniversário. Coisa simples, né? Um ponto de contato que não necessariamente vai falar sobre o processo, vai falar sobre alguma outra coisa, né? Ainda mais um ponto positivo. Mas ele estava me contando que esse pequeno ponto de contato que ele implementou no escritório, né, de parabenizar ali os clientes no dia do aniversário, proporcionou um contrato para ele recentemente. Porque ele mandou e o cliente falou: nossa, inclusive, eu estava lembrando de você aqui. Estou querendo conversar aqui sobre uma demanda específica, não é muito sua área, não está tentando lembrar o nome do escritório, não lembrava, você ver como é que ele estava pouco presente na vida do cliente, então o cliente não estava lembrando o nome do escritório. Mas ainda bem que você me mandou mensagem e tal, que eu estou querendo conversar, vamos marcar uma reunião. E aí, inclusive, isso foi bom até que o escritório viu o quanto que ele realmente estava precisando ficar mais presente na vida do cliente, né? Primeiro, porque a partir disso veio um contrato. Segundo, porque o próprio cliente, querendo ou não, deu um feedback ali, que estava com poucos pontos de contato com ele, né? Uma vez que ele não estava nem lembrando o nome do escritório para procurar e entrar em contato, né? E na hora que o advogado mandou a mensagem, ele lembrou. Então, tem pontos de contato que não necessariamente a gente precisa fazer só para tratar ali do serviço que a gente está prestando. Às vezes, em momentos assim, são positivos também. Ou então, se você acompanha algum cliente ali nas redes sociais, viu que ele casou, mandou uma mensagem, né, mandando felicitações e tudo mais. Estar presente na vida do cliente nesses momentos também é muito bom, porque a gente vai reforçando ali a marca na cabeça do cliente e sempre que ele precisar indicar de alguém, se ele já está satisfeito, melhor ainda. Para aquele que às vezes está reclamando demais, não sei se seria uma boa indicação, não. Mas nesses momentos é muito interessante a gente fazer isso. E o foco tem que estar sempre na ação, né? A gente não pode ficar planejando demais, querendo fazer demais e na prática não fazer nem o arroz com feijão. Às vezes a gente não está dando conta nem de responder o cliente ali, né, no dia a dia. Então, pensar em pôr mais pontos de contato, talvez, principalmente esses mais manuais, não sejam uma boa estratégia. E sim pontos de contato mais automatizados. Então, por exemplo, criar uma lista de transmissão no e-mail ou no WhatsApp para algo mais institucional. De alguma forma, a gente tem que agir, né, em prol do cliente ali, mas de uma forma mais prática possível. Porque o que o cliente quer no dia a dia, né? Saber sobre o status do processo. Então, tem algumas estratégias, né, que dá para fazer com escritórios de advocacia, de desde a contratação, estabelecer como que vai ser esse tipo de comunicação, que o cliente mais quer saber sobre o status do processo. Então, desde a contratação, se você já alinha a expectativa de como vai ser essa atualização, ele já tem mais propensão, inclusive, de ter essa expectativa, né, alcançada ali ao longo da jornada. Porque se você nem fala nada, ele vai ficar só perguntando o tempo todo sobre o processo, vai só gerando mais frustração. Então, tem escritórios, por exemplo, que alinham que uma vez por mês vai mandar para o cliente alguma atualização. Escritórios que fazem ali trimestralmente, né, um relatório. E tem as mais maravilhosas do mundo, né, que nem o Maurício colocou aqui, contrata a Eviju, inclusive, para fazer isso, que sempre tiver ali um mandamento para complementar realmente essa comunicação, que é o que ele quer, ele quer estar por dentro. E aí eu trouxe outras sugestões também de pontos de contato, para aqueles que nem precisam mais se preocupar, né, Maurício, com essa parte da atualização dos status, tem outros pontos de contato, então, que a gente pode incluir. Então, por exemplo, quando tem uma novidade no escritório, entrou um colaborador novo, estratégico, ou uma área que o escritório começou a atender agora, nova, um novo produto jurídico começou a atender que antes não atendia, né? Ou então, vai ter uma reforma aqui na sede, quero compartilhar isso com os meus clientes, sai uma reportagem num jornal que o nosso escritório
né, deu uma entrevista, quero compartilhar isso. Então, essas novidades são interessantes também de compartilhar com o cliente, para ele estar sempre ali na mente dele, né? Atualizações normativas de interesse do cliente são super interessantes também, até para captar novos negócios, então, e manter o cliente atualizado também, porque ele sempre vai ir te colocando como uma referência, né? Por exemplo, tem 2, 3 anos, se não me engano, que mudou a lei para o quórum mínimo de votação em limitadas, né? E com isso, os contratos sociais que não tinham previsão desse quórum acabaram tendo que, por lei, né, vale o que está na lei. E aí isso mudou completamente a dinâmica de votação, até para exclusão de sócio. Então, pensa, por exemplo, se você é um escritório empresarial que atende principalmente limitadas e já está ali com seu radar, com essas anteninhas ligadas nas todas as atualizações normativas e manda um informativo para o cliente sobre essa atualização. Às vezes ele nem estava sabendo que o contrato dele social, inclusive, estava precisando de uma alteração para não recair naquela alteração legislativa, né? E ele, por sua atualização, tomou consciência ali de uma demanda que ele estava precisando, que ele ia precisar, porque ele não queria que recaísse o que estava exatamente ali na lei. Se ele não quer, ele precisa prever aquilo em contrato. Ele precisava de uma alteração e que ia fazer a alteração, o escritório que mandou para ele, né? A atualização, que teve essa proatividade, então isso é muito bom. Essas felicitações que eu comentei também são uma estratégia simples de já colocar em prática. E sempre ter pontos de contato, de alinhamento de expectativas e fortalecimento de confiança. Então, geralmente, principalmente aqueles processos que são muito longos, né, ou que demandam muitas partes mesmo ao longo do seu desenvolver até a parte de sentença, eles precisam estar sempre rememorando com o cliente se era aquilo mesmo que ficou alinhado lá desde a contratação. Primeiro que as prioridades do cliente podem mudar ao longo da jornada, né? Passam anos, as prioridades dele também podem mudar. E se as prioridades dele mudam, se as expectativas deles estão mudando, aquilo que você perguntou lá no início para ele, que era a expectativa dele, que você está preocupando em entregar, talvez não vai mais fazer sentido, né? Então, é preciso sempre estar realinhando isso com ele. Às vezes, o que ele queria lá no início já não faz mais sentido aqui, isso vai mudar até essa estratégia do processo também, dependendo do tipo de prova que você vai apresentar, do tipo de posicionamento que você vai ter nas audiências e tudo mais. E isso não só garante que ele vai estar tendo as expectativas atendidas, como também vai fortalecendo a confiança com o escritório. Pô, o meu escritório está aqui preocupado em saber se eu estou gostando do que está sendo entregue ou não, está tendo transparência de conversar comigo, né, sobre as coisas que mudaram nesse decorrer aí do processo, para saber se o que mudou também na minha vida está batendo com o que eu quero através desse processo. Então, isso vai me demonstrando mais confiança. Eu sei que eu posso confiar. O escritório não está preocupado só em buscar jurisprudência e colocar lá na petição. Ele está preocupado se vai fazer sentido para mim aquilo ali, né? Então, isso é muito importante. E lógico, né, que sobre esse ponto do status do processo, não poderia deixar de falar sobre a IVJU, até mesmo porque não só o cliente ele quer saber cada vez mais sobre o processo e ter alguma notícia do processo através do escritório, como também o cliente ele tem a percepção de valor mesmo de algo quando aquilo é normalmente mais tecnológico do que ele mesmo, né? Não é regra, mas se a gente vai no médico, às vezes ele não sabe ligar um computador direito, a gente dá aquela desconfiada, será que ele realmente está se atualizando? Né? A gente vai no advogado, ele às vezes não sabe mexer no PJ direito, você está vendo que ele está tendo dificuldade, ele toda hora pedindo ajuda. Será que ele realmente está se atualizando? Pode ser que sim, mas você já fica com aquele pezinho atrás. Se ele realmente tem a melhor capacidade técnica ali para te atender, ou se ele realmente vai ser a melhor experiência ali para você, então a gente fica mais receoso. E com isso, inclusive, você pode ter ferramentas que vão mostrar esse valor para o cliente, como a IF, por exemplo, que vai direto ali pelo WhatsApp dele, né? Os andamentos do processo. E a gente sabe que se você está agregando mais valor ali para o cliente, os contratos também vão ter mais valor agregado, né? Vai ficar muito mais fácil de você ter vários contratos com o mesmo cliente, muito mais fácil de você ter maior valor agregado, cobrar mais caro realmente, porque ele vai negociar menos os descontos ali no contrato. Consequentemente, né? Se aumentando a qualidade ali do atendimento, deixando mais empático, você também acaba tendo mais retenção do cliente, maior potencial de indicação, uma vez que, se ele toda vez que ele procura o escritório, se ele tem um retorno eficiente, se ele tem informações claras, concisas,
se ele sente que vocês estão falando a mesma língua, ele não vai ter preocupação nem vergonha de procurar o escritório para saber, e muito menos de indicar, muito pelo contrário, né? Além disso, você vai ter engajamento no próprio escritório também. Porque ninguém quer, no fim das contas, apesar do nosso mercado ser muito burocrático, ninguém gosta de ficar burocratizando a vida dos outros. Então, se você está num ambiente de trabalho, num escritório, em que o próprio gestor está querendo, incentivando ali o time a ter uma comunicação mais leve, uma comunicação mais fluida e eficiente, você também se sente mais motivado também a buscar ter mais resultados com o que você está fazendo e, consequentemente, isso vai trazendo mais resultados para o escritório como um todo, né? Se cada um fizer seu trabalho de formiguinha ali, o que eu falei lá no início. Se uma pessoa responde mal alguém no e-mail, no telefone, não adianta de nada. Muitas vezes tem um atendimento excelente do outro lado, né? Tem que ser de ponta a ponta. Então, isso vai trazendo essa cultura, vai trazendo resultados muito mais satisfatórios ali para o escritório e diferenciando realmente o escritório do mercado. E aí, passando para algumas dicas práticas aqui, então, para amanhã, vocês já implementarem aí no escritório. Então, primeiro ponto. Sabe quando a gente vai procurar um atendimento e parece que a pessoa não sabe nem o seu nome? Né? Então, é péssimo. A gente nem precisa falar, sou só mais uma aqui para esse escritório. Então, trazer mais personalização durante o relacionamento com os clientes faz muita diferença. Né? Então, buscar saber realmente, chamar sempre a pessoa pelo nome, buscar saber mais ali sobre ele e sempre anotar. Seja se vocês têm um CRM ou não, que seja uma caderneta ou não, uma planilha ou não, de alguma forma, e guardando essas informações, porque você vai conseguir trazer mais personalização. A gente não consegue, ainda mais, né, com esse tanto de informação que a gente lida no dia a dia, a gente não consegue guardar todas as informações na cabeça, né? Então, se você vai anotando alguns pontos ali sobre o cliente, depois, nos próximos atendimentos, antes de atender, dá uma lida naquilo, né? Relembra ali sobre o cliente, sobre o que ele já trouxe para você de desejo, sobre a vida dele. Puxa assunto sobre isso, vai trazendo essa personalização, né, para ele, vai engajando muito mais, se sentindo mais confortável. E isso vai trazendo também uma cultura organizacional para o escritório, focada no cliente também, né? Se todo mundo que está ali no dia a dia conhece mais do cliente, até a forma de redigir um contrato, muitas vezes, vai ser muito mais eficiente, porque você já conhece como que aquele cliente ele gosta, né, que seja redigido o contrato, tipo de cláusula, como a escrita, né, que vai fazer sentido para ele ou não, até mesmo porque muitas vezes um contrato, dependendo do cliente, ele quer algo super burocrático, super técnico, super certinho. Tem clientes que gostam de uma linguagem mais simples, tem clientes que vão odiar, por exemplo, se tiver um ícone ali. Tem clientes que talvez vão gostar de um negócio mais diferente, mais visual, com legal design, né? Então, o próprio time mesmo, conhecendo mais o cliente, consegue entregar também as demandas de uma forma muito mais personalizada. E ter essa padronização no atendimento, né? Todo mundo com essa mesma mentalidade, o cliente, independente de por quem ele for atendido, ele vai ter um atendimento de qualidade ali. Está sempre monitorando a satisfação do cliente, então, ou em épocas específicas do escritório, ou em épocas específicas da jornada dele, mas não deixar de monitorar o quanto ele te indicaria ou não. Principalmente, tem outras métricas quando a gente fala de sucesso do cliente também, mas a principal que a gente gosta e busca monitorar é a de NPS mesmo, que até mesmo te traz outros indicativos que se a pessoa não te indica, isso já mostra que ela está tendo outros pontos de dificuldade, né? Monitorar a performance dos serviços prestados também. Então, eu dei esse exemplo do contrato, não só simplesmente enviar o contrato, mas mesmo que o cliente não fale nada depois sobre ele, o cliente que não fala nada muitas vezes é muito pior. Então, entrar em contato com o cliente para saber se ele gostou, se era aquilo que ele esperava, né? Não deixar ele simplesmente receber alguma coisa e não perguntar para ele depois se aquilo ali fez sentido, se deu resultado ou não para ele, né? Ter essa comunicação proativa com ele. Então, contratar a Iviju é um excelente ponto, e não só, mas também trazer outros pontos de contato ali com ele também. E ter esses mapeamentos constantes ali de ponta a ponta na jornada com ele. Uma outra coisa que eu gosto de sugerir também bastante, principalmente no momento inicial com os clientes, é um momento de onboarding. Então, é muito comum isso em empresas que prestam serviços de assinatura de sistemas e tudo mais, e no mercado jurídico não muito. Mas é uma excelente opção para a gente, principalmente, evitar aquelas dúvidas que os clientes sempre têm no momento inicial, né? Sempre perguntam, por onde eu tenho que enviar documento tal? Preciso de tal documento? Faz um momento para ele inicial, acabou de contratar, uma reunião breve, ou então um documento que seja
com um mini manual do cliente, onde você vai colocar já esses procedimentos do escritório, horário de atendimento do escritório, né, sobre o escritório, sobre as ferramentas que utiliza, né, as formas de pagamento, como que costuma ser, quando. Então, ter essas informações básicas ali sobre o escritório, né, com o cliente nesse momento inicial, evita que muitas vezes ele pergunta alguma coisa depois, e o fato dele perguntar depois não é simplesmente o tempo que o escritório às vezes perde respondendo isso, mas é também a emoção que a gente vai estar despertando nele, ele tem que ir lá perguntar alguma coisa que ele já não sabia, então já vai despertando nele um sentimento de que o escritório não está proporcionando as coisas para ele que ele precisa, porque ele está tendo que ir lá perguntar, pedir, checar, então isso já vai gerando esse sentimento nele. Você pode controlar, inclusive, essa regra de relacionamento com um CRM, um sistema ali de gestão de relacionamento, mas não só. Recentemente estava conversando com um escritório, fez algo super simples e que funciona maravilhosamente bem para eles, porque é o que eles usam. Eles pegaram um Excel, colocaram o nome de todo mundo, só o nome de todo mundo, não mais informação nenhuma, só para controlar a jornada. E foi colocando quais pontos de contato eles queriam fazer com cada um. E aí, independente do colaborador que fizesse, cada cliente que recebesse um ponto de contato daquele, marcava um X. Então era para uma pesquisa, era para uma felicitação, era para contar alguma coisa específica do nicho dele. Ia marcando um X. Só. E já resolveu muita coisa para eles, porque é o que funcionava. Não adianta nada, muitas vezes, a gente querer implementar algo super complexo, um sistema super complexo, os colaboradores não saberem usar aquilo ali. Né? Então, aí vai só gerando mais retrabalho no futuro, porque vai preenchendo as coisas errado, vai usando de uma forma errada, e aí depois vai ficando até um sistema bagunçado. Você não tem clareza dos dados, vai virando uma bagunça de dados, né? Então, desenvolver essa linha do tempo, até por etapas de serviço, o que você vai fazer com o cliente na fase inicial, antes de protocolar, assim que protocolar, pré-audiências, pós-audiências, geralmente a fase ali de sentença ou de cumprimento de sentença. O que vocês costumam fazer ali com ele? Eu gosto bastante, inclusive, dessa parte, que aí já é a parte mais encantadora, digamos assim, né, da experiência do cliente, a parte mais legal, que a gente realmente não está lidando ali com problemas. Então, ali para aquele momento de fechamento, eu sempre gosto de sugerir ter alguma coisa extra para o cliente, sabe? Um over-delivery mesmo. Então, ele acabou de fechar, a gente ou manda, dependendo do valor do contrato, né? Manda um kit para ele, manda algum presente, alguma coisa assim. Trazer uma coisa mais realmente festiva ali. Se for um baita contrato empresarial, um champanhe para estourar, alguma coisa boa para a gente fazer ali. Não só também, passando para essa parte de experiência do cliente, no escritório, explorar os 5 sentidos com ele, né, para ir instigando emoções positivas dele, não só no que você vai estar falando ali sobre o trabalho por si só, mas também com esses outros sentidos. Então, faz muita diferença o cliente que vai entrar numa sala de reunião e sente aquele cheiro que desperta algumas emoções dele. É um escritório familiarista? Coloca aquele cheiro que traz mais aconchego, por exemplo, deixa ele mais relaxado, né? Poltronas que ele fica numa posição mais relaxada. Muitas vezes é uma área que demanda mais atenção, é mais tenso, né? Um cheiro que desperta ali mais atenção no cliente, para deixar ele mais alerta, né? Uma cadeira que não seja ali tão relaxante em si, sim vai deixar ele uma postura um pouco melhor para trazer mais atenção ali para o ambiente. Desde a parte do cuidado com o papel timbrado, com a caneta melhor que ele vai pegar, não entregar qualquer caneta para ele, né? O cliente, ele repare, mesmo que inconscientemente, essas coisas vão despertando esses sentimentos nele que a gente quer despertar, então a gente tem que explorar esses 5 sentidos aí através de todos os pontos que a gente puder usar estrategicamente no escritório, né? E ter essa comunicação ativa, como eu falei até aqui, além dos programas de fidelização. Então, esses programas, né, como eu falei, esses podem trazer benefícios para o cliente. E não só para o cliente, se vocês quiserem também é algo que dá para implementar com quem ainda não é cliente e quer ser um parceiro do escritório. Não tem vedação nenhuma da OAB com isso também, então vocês podem ter esses benefícios. Na minha época de estudante, eu tinha muito isso, inclusive, fazer parceria com o escritório, indicava, ganhava uma porcentagem. Além dos programas de fidelização, ter esse benefício também faz super sentido, às vezes, para quem não é do escritório também, mas quer contribuir, né? Você vai diminuindo seu CAC ali, que é algo que todo gestor quer diminuir o custo que ele está tendo ali para adquirir novos clientes, né? E a gente sempre precisa lembrar, um cliente que já comprou, já adquiriu, já te contratou,
ele tem muito mais chance de te contratar novamente do que uma pessoa que nunca te contratou. Então, se você já está com essa chave de ouro na mão, não vamos desperdiçar, vamos cuidar bastante dessa base, para que dentro daquela própria base vocês consigam ter mais novos contratos no escritório. E até mesmo porque é muito mais fácil, muito mais barato, né? Você ter esse cliente te contratando novamente, muito menos trabalhoso até para essa parte de onboard e tudo mais, ele entender tudo sobre o escritório, do que prospectar um novo. O cliente às vezes demanda muito mais do escritório, né? E é com essa mentalidade que eu queria convidar vocês, então, a partir de amanhã, começar a repensar mais sobre como que tem sido a jornada do cliente de vocês aí no escritório, já implementar essas estratégias, já tomar coragem de perguntar para o cliente o que ele está achando, se está cumprindo com as expectativas dele, o serviço que ele está recebendo no escritório, para que isso te sirva aí de insights, até para ajustar alguns pontos aí do escritório. E, inclusive, contem com o time de sucesso do cliente da Eviju para trocar ideias sobre isso, né? Podem trazer, caso quiserem conversar sobre algum caso específico, tragam para a gente que a gente vai ter o maior prazer de trocar ideia com vocês sobre isso. Muito obrigada, pessoal. E agora eu queria saber se tem alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta, quiser deixar aqui. Diga, Maurício. Então, na verdade, eu até escrevi aqui no chat, né? Obtive assim, alguns insights bem bacanas aí com a sua exposição. Mas, enfim, recebi uma mensagem agora de um cliente. Eu vou precisar sair para poder resolver um problema. Tá vendo? Mas foi muito legal. Espero que tenha outras oportunidades contigo. Tá? Maravilha. Eu que agradeço, Maurício. Inclusive, depois que atendê-lo, lembra de perguntar para ele, tá? Aproveita esse ponto de contato aí. E me conta depois, deu certo. Um abraço. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida aqui? Quiser aproveitar. Então, tá me ouvindo? Tô sim, Jennifer. Né? Eu até mandei, acho que não sei se foi uma pergunta, que essa questão da ansiedade, né, para o cliente, porque muitas das vezes o judiciário, ele é lento, mas que você faça, assim, o rápido possível, né, o mais rápido possível, porque existem os prazos. Então, por exemplo, a gente faz processo contra o INSS. Aí, na parte de execução, o INSS tem 30 dias úteis para apresentar o documento. Não apresentar, e o juiz intima de novo mais 30 dias úteis. 30 dias úteis é mais de 60 dias, quase 60 dias. Mais de 60 dias, vai ser... Então, assim, e aí o cliente quer sempre uma coisa muito rápida, e às vezes não depende da gente, né? Então, eu tenho... Essa que eu acho que é o maior desafio, porque o que está acontecendo? A gente perde a comunicação com o cliente e aí ele vai procurar outro advogado promete. Né? Cortou um pouquinho para mim, não sei se foi minha internet ou se foi a sua. Deixa eu ver. Então, quando você advoga só, você não tem muito. Você tem que fazer tudo, né? Você falou assim, a equipe, o time. Quando você tem um time, é mais fácil. Mas quando você advoga só, você faz várias coisas ao mesmo tempo. Você atende cliente, você faz inicial, você faz a audiência, você acompanha a perícia, você faz vários atos processuais, administrativo, judicial, liga para juiz, liga para, sabe? E aí às vezes não dá tempo de você realmente cuidar do cliente porque você está cuidando do processo, né? E aí por isso que eu vim conhecer a ferramenta de vocês como uma forma de como poder ajudar para tentar deixar o cliente confortável que a gente está cuidando do processo dele, só não está tendo como estar toda hora se comunicando com ele, né? Porque eu acho que a maioria dos advogados que começa a advogar de forma autônoma tem essa dificuldade, né? De comunicação com o cliente, né? Total. E quando, por exemplo, eu citei sobre a padronização de comunicação da equipe, isso vale também para quando a gente tem uma eu-equipe, né? Eu-equipe, porque tem uma eu-equipe, né? Total. Dá uma dica, então, gente. Então, eu achei interessante essa questão de criar essa jornada do cliente. Então, o cliente chegou,
Tá, fechou o contrato. Depois de fechar o contrato, aí a gente parece que, fechou ali, vou só fazer. Não, vai, faz, cria um texto que em 15 dias você vai mandar, né? Hoje a gente tem a ferramenta do WhatsApp, então vamos tentar aqui criar alguma coisa, né? Eu tô nesse processo aí de criar essa jornada do cliente para que não fique mais vago isso, entendeu? O cliente chegou, assinou o contrato, ó, tem tantos dias para iniciar o ser protocolado. Depois de ser protocolado, explicar já, entendeu? Para que ele se sinta acolhido, e como você diz, e não fique ligando no final de semana, entenda o horário de atendimento, né? O horário comercial, né? Porque às vezes o cliente liga segunda-feira de manhã, E se eu liguei, deixar, normalmente ele liga mesmo. aí, eu liguei ontem era domingo, entendeu? Entendeu? Então ele não, às vezes é o erro da gente que não educa o cliente logo no início da contratação e explicar, né, tudo para ele, né? Como é que funciona e tal, né? Vou te E dar aí duas eu me dicas, então, que você interessei. vai conseguir escalar isso aí. Aonde? Vou te dar duas dicas para melhorar e conseguir escalar Certo. esses pontos de contato, mesmo sendo uma equipe, tá? A Isso. primeira delas é, obviamente, né, automatizar o máximo que você consegue de pontos de contato. Então, por exemplo, sobre o status do processo, com a IVE vai ser super bem-vinda. E, por exemplo, sobre a questão, coisas que são mais genéricas, mesmo que você ainda não consiga trazer muita personalização, mas não deixar de fazer, criar uma lista de transmissão no e-mail, com o e-mail de todo mundo, ou uma lista de transmissão no WhatsApp com o WhatsApp dos clientes, para enviar essas novidades do escritório e tudo mais, para ir tendo esses pontos de contato extras. E sobre a educação do cliente, estratégias de educação do cliente são sempre um desafio, sempre um desafio. Porque para a gente está muito claro, né? Muito óbvio algumas coisas do dia a dia, mas o óbvio precisa ser dito com eles. Então, tem dois documentos que costumam ajudar demais nessas estratégias de educação do cliente e não vão te demandar, por exemplo, parar para fazer uma reunião, que é algo que você não vai ter tempo agora. Né? Nessa fase que você está fazendo tudo sozinha, não dá para ficar parando para explicar tudo para o cliente que reunião. Então, o primeiro deles é o manual do cliente, onde você vai já colocar sobre isso, a questão do horário, por exemplo, não só o horário de funcionamento do escritório, mas, por exemplo, a política de respostas do escritório é algo que funciona super bem também. Então, por exemplo, em quais casos que é respondido fora do horário comercial ou no final de semana. Tem um escritório que a gente atende, que é criminalista, eles têm um manual do cliente super bacana, que eles já colocam quais são as políticas de resposta. Então, só em casos de urgências XYZ, eles respondem fora do horário comercial. Fora isso, o escritório responde no horário tal, tal, tal. E mesmo que você seja uma advogada autônoma, para o cliente também agrega muito mais valor e ele começa a respeitar esses limites se ele enxergar como um escritório. Então, assim as coisas dessas coisas institucionais, como o escritório, não como Jennifer Maciel, talvez costuma ajudar também nessa percepção deles, sabe? Ou até mesmo essa comunicação no próprio documento do manual do cliente, escrever como o escritório, tal, 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 e trazendo essas informações para ele. Sobre a questão dos prazos também é bem bacana, não só de trazer muitas vezes no manual do cliente sobre isso, primeiro, destrinchando ali de uma forma simples, o que é o trabalho do escritório e brevemente sobre o que costuma acontecer num trabalho do judiciário. Você pode fazer isso de forma genérica para todos os clientes de todas as áreas, ou se o seu escritório for bem focado no INSS, né, na área de previdenciário, você pode fazer um portfólio jurídico só daquela área, que é um outro documento também, que deu super certo. Eu vou pedir para você me chamar, deixa eu te mandar aqui, deixar meu WhatsApp aqui para você no chat, porque aí eu te mando até os exemplos, tá? Desses escritórios que fizeram isso, eles deixam compartilhar, é super tranquilo. E aí você pode fazer um portfólio jurídico, por exemplo, com uma mini linha do tempo sobre as coisas que costumam acontecer nesses processos previdenciários, né, do INSS. O que costuma acontecer em cada fase, quanto tempo dura cada fase, em média, né, e sempre trazendo a expectativa do em média, sempre trazendo que aquilo ali pode variar de acordo com o tribunal, de acordo com a quantidade de processos que tem no tribunal, para ele ir criando essa consciência do que é que depende do escritório, do que é que não depende, né? Se ele não vai criando essas noções, ele vai realmente cobrando coisas até que não são demandas do próprio escritório, né? Ou melhor, me fala o seu WhatsApp que eu vou te chamar aqui, que aí eu já te chamo Então, e te mando. DDD 98, me chama logo e manda. DDD Fechou. 98, 9, Ah,
8168-0266. 0266. Tá. Eu já até tinha pensado em fazer isso mesmo, fazer tipo ou um portfólio ou através de um vídeo, né? Explicando, ó, tipo o mapa, né? Protocolou, aí tem média, o INSS vai dar vai contestar, o juiz vai chamar para contestar, então o médio o INSS vai ter 15 dias, só que é contrafazendo, prazo em dobro, sabe? Ter assim um desenho mais ou menos para que o cliente ele consiga entender, porque muitas das vezes eles acham que é só dar o documento para que a gente pronto, é só colocar lá e pronto. E não é. Muitas das Sim. vezes, hoje mesmo eu recebi uma exigência aqui do INSS que ele quer a carteira digitada completa. Eu digitei só a metade da carteira de trabalho, ele quer, não, eu quero todinha, completa. Então, Ô, assim, gente. né? Eu achei, mas enfim. Então, eu coloquei só as partes que importavam, né? Mas ele quer completo. Então, assim, essas coisas que não entende. Aí atrasa o processo, tu tá É. entendendo? Então, a gente vai respondendo as demandas, a gente tem que falar com o juiz, tem que falar com o servidor, às vezes, para tirar uma dúvida, ir no INSS, pegar a senha, trocar a senha. Então, assim, é muito trabalho que a gente tem quando a gente é equipe, né? Sozinho, praticamente só tem uma secretária, que já ajuda bastante. Mas eu quero também, eu estou fazendo para ir para automação, para tentar ao máximo usar essas ferramentas da tecnologia, né? Eu gostei dessa ideia da lista de transmissão do cliente, né? Já separar ali no WhatsApp, usar eu ainda não aprendi a usar o bot de conversa, confesso, entendeu? Mas eu Mas vou olha, no próprio aprender. WhatsApp comum você consegue criar uma lista de transmissão. Você não vai conseguir personalização ali do nome e tudo mais, né? Você não vai conseguir personalizar alguns parâmetros. Mas no próprio WhatsApp você consegue criar uma lista de transmissão. E aí você vai estar enviando mensagens um pouco mais genéricas, que não vai ser com o nome de cada um. Mas é muito melhor do que às vezes não ter nada, né? Então, a gente começa aos poucos, começa com o que já dá para fazer com o que você tem, e aí vai melhorando ao longo do processo. Essa questão da linha do tempo, sobre as fases do processo é interessante, porque ele já tem uma noção desde quando começa o que pode acontecer e consultando. E tem uma outra coisa também, quando você estava falando, que me lembrei até de um outro escritório que a gente conversou sobre isso também, sabe? De pontos de contato, que é interessante. Então, por exemplo, você já sabe que tem muitos microprocessos e procedimentos a serem feitos em determinadas fases que o cliente não vê. E aí, só que ele também não tem essa noção. Então, ele acha que você não está trabalhando, você não fala para ele. E aí ele montou alguns modelos de mensagem e já deixou esses modelos de mensagem prontas para quando eu começava a fazer aquela parte lá do processo para o cliente, ele mandava como se fosse um to-do mesmo para o cliente. Olha, está começando essa fase, agora a gente vai fazer assim, assim, assado, relembrando o que a gente combinou lá no início do contrato, a estratégia vai ser SSS, ou então se for algo extremamente burocrático, só relembrando, olha, tem isso e isso que a gente vai fazer, assim que acabar eu te aviso, por exemplo. Evita de, às vezes, ele ter que vir te perguntar, e aí, Diana, né, tem nada acontecendo aí e tudo mais, né? Às vezes eles têm até acesso à consulta pública, tem gente que entra no Juiz do Brasil, entra no tribunal para olhar, então ele vai olhar e falar assim, vi que teve um negócio aqui, você não me avisou nada, ou então não me explicou, e aí você vai trazendo isso preventivamente para ele, né? E melhor dos mundos quando você complementa com a Reviju, né? Que a Reviju não vai substituir o tipo de comunicação que a gente faz, a comunicação da parte de andamento processual, né? Ali simples, também não entra em detalhes demais, que é algo que o estratégico que você que vai trazer, que não tem inteligência artificial no mundo que substitui a estratégia de um bom advogado. Só que o advogado que sabe utilizar as tecnologias a favor dele consegue escalar muito mais, atender um volume muito maior de clientes, né? Com a mesma quantidade de pessoas atendendo no dia a dia, que é o que você está buscando e está em um excelente caminho. É isso que eu estou buscando. E aí, ó, essas ideias de modelo de mensagem prontas e gravadas, isso é uma ótima estratégia. Eu tenho que começar a fazer Já dá para fazer amanhã. Rapaz, é tanto processo para fazer, tanta coisa. Mas eu tenho que Faz uma começar a mensagem por dia, deixa montado lá no Word. né? Já vai fazendo. Isso. Tem uns mapas já pelo menos os mapas mentais que eu já tenho de processo de INSS, eu quero usar esses mapas para Boa. facilitar e montar esses modelos de mensagem pré-prontas e gravados, né? E aí, quando for. Mudou de fase, agora o processo foi protocolado, aí explicar isso.
Aí depois de ser protocolado, o processo entrou em exigência. É isso, explicar mais ou menos para a pessoa, né? Para o cliente, mais ou menos, né? Como é que está acontecendo. Realmente, eu confesso que eu peco muito nessa questão da comunicação com o cliente, porque a gente fica muito sobrecarregado dos microprocessos, né? Então, a gente atende um monte de cliente, tem um monte de coisa para fazer, e aí o tempo é muito escasso, né? O tempo é a nossa maior valor que tem no mercado aí do advogado é o tempo, né? E E aí você tem aí, que mas buscar eu gostei, soluções que facilitam, né? Ao mesmo tempo que é, agregar valor para o cliente. isso. Você conseguiu me chamar no Zap? Chamou, né? Chamei, te deixei a mensagem, aí eu vou te mandar lá com Tá calma. bom. Eu adorei a explicação, adorei as dúvidas, né? Ai, Adorei que as dicas aqui, anotei. E aí a gente já, eu vou ficar aguardando você mandar para me inspirar aí para fazer. E vou estar com aí com certeza. vocês aí na Ive Jus, né? Para ajudar aí, eu Espero vou que em ter que breve. preparar, tem que fazer o relatório dos processos, né? Ver quantos processos estão. Tem muito processo que tá parado também, que sem uma comarca que tá sem juiz. Nossa, é muito complicado. É porque, assim, rapaz, advogar é pra louco mesmo, porque é muito. É profissão Olha, de tem processo covarde. desde 2021 aguardando audiência, a gente já fala com o juiz. Aí o que, que eu tenho feito? Você pode até passar isso para os seus clientes. Que agora é videochamada, né? Eu tenho gravado as videochamadas. Então, o cliente está vendo que eu estou tentando despachar com o juiz. Eu estou falando com o juiz por videochamada. Eu estou falando com o servidor, com a secretaria por videochamada, eu estou gravando. Entendeu? Agora, antes, eu até tentei gravar só que eles bloqueiam, né? Agora eu gravo no celular, sem o juiz olhar, eu tô gravando e mandando pro Para cliente, mandar um porque eu tenho que. reporte ali para o cliente, né? Aí, doutora, o que você tá fazendo nesses processos aí? Desde 2021 sem audiência. Rapaz, com o cliente eu tenho que só ficar mandando e a gente já pediu no CNJ, entendeu? E nada. Então, tem certas coisas que não dependem só da gente, né? É, Mas aí foi uma forma de encontrar, né? Tem que ser transparente e dizer a verdade pro cliente. Olha, não é que a gente não tá trabalhando, é que o judiciário, ela escutou, né, doutora? Mas é porque não é só seu cliente, a gente tem 3.000 processos para colocar em pauta. Então, a cliente mesmo escutou do juiz pela gravação, entendeu? Eu tenho feito isso, que é uma forma. Antes, quando o processo era física, às vezes até ia com o cliente na vara, mas até resolvia, parece que resolvia mais rápido, né? Agora, no digital, eu tô fazendo assim, né? não, Tá certo, então. Hum, isso é importante de trazer nesses reportes para o cliente, até mesmo porque justifica depois você, por exemplo, fazer uma cobrança por recorrência mesmo dele. Né? Um dos 17 tipos de honorários que a OAB prevê é o de manutenção de processo. Então, para ele não vai fazer sentido ficar pagando um honorário para você mensalmente de manutenção de processo se ele não acha que você está trabalhando. Agora, se você dá esses reportes para ele vê valor em você continuar cobrando, ele vai falar, não, poxa, compensa ficar pagando aqui todo mês para a Jennifer. Dependente dos honorários do processo, também uma taxa aqui de manutenção para ela ficar lá no pé do juiz, que eu já vi que se dependendo do juiz não vai acontecer, então vou fazer questão de pagar aqui esses honorários mensais, que é para ela ficar lá no pé dele. Então, compensa também. tem isso também. E tem o contrário também, né? Que quando a gente não mostra para o cliente, aí na hora de pagar, ele acha que está pagando muito caro, né? Porque você não mostrou o seu serviço. Que eu já passei Exato. por isso. Ah, doutora, a senhora não fez nada, aquela história. A senhora não fez nada, porque isso, porque aquilo. Eu falei, não, eu fiz o meu trabalho. Mas às vezes, por a gente não mostrar como está sendo feito, pela essa falta mesmo de tempo, porque quando você é equipe, né? É. Você tem que ser muito organizado para poder dar, né? Mas a minha ideia é chamar mais pessoas para trabalharem comigo, inclusive ter pessoas para trabalhar nessa parte de atendimento ao cliente, do marketing, né? Do pós-venda, que você falou muito bem hoje, do fechamento, né? Trabalhar tudo isso com o cliente, para não ficar sobrecarregada nisso. Talvez alguém que não seja nem tanto da área jurídica, entendeu? Alguém que não seja da área comercial para cuidar dessa questão do relacionamento com o cliente, né? E aí eu já senti assim, a cliente ficou, a senhora não fez nada, o valor é muito caro. Eu falei, não, quando a gente for contratar, eu expliquei para a senhora, é tanto. Então não é que é caro ou é barato, esse é o valor do meu serviço, agora você tem que pagar. Só que eu entendi a reclamação da cliente, poxa, eu não dei tanto Talvez suporte, valor. É. aí ela não vê valor. Então tem esse outro lado também, né?
Que quando você trabalha, às vezes, no êxito, o cliente às vezes não quer pagar, ou então já aconteceu colega advogada que aí for falar com não sei quem, o processo já estava pronto, o outro disse que resolveu sem ter resolvido, Oi, e aí gente. recebeu por ela. Então, assim, tem muita coisa. Você perder essa comunicação com o cliente, a gente não pode perder. É que a gente fica muito focado aqui no peticionamento, nas coisas do trabalho, no operacional, você acaba, né, perdendo essa parte com a comunicação com o cliente, viu? Não, total. E espero que dê tudo certo aí, que você venha logo para aí, para a gente até conseguir escalar isso aí. Você vai ver que é bem menos do que pagar um funcionário por agora. É, Vai e pagar um compensar. funcionário, você ainda vai ter que treinar esse funcionário Pois a abrir é. PJE, a não sei o quê. Então, a gente não tem tempo, né, para isso, né? Não, maravilha. Eu te Então, mandei. tá bom, então. Muito obrigada aí pelo manual, recebi aqui, viu? Imagina, eu que Viu? agradeço. Tô Tá vendo aqui bom? no chat, tem uma pergunta do Pedro também. Eu vi que acho que o Pedro não está mais aqui na sala, mas respondendo que pode ser a dúvida de alguma outra pessoa, né? Sobre o funcionamento, em média, quanto tempo que leva para o cliente receber as comunicações. Em média, um dia útil. A gente tem os servidores rodando, capturando os andamentos e sendo traduzidos pela IA e sendo disparados. Então, geralmente em um dia útil, que até mesmo a gente preza por não, às vezes, disparar uma coisa de madrugada para o cliente e tudo mais, então a gente tem já as configurações ali para serem disparadas sempre em tempo né, em tempo comercial que o cliente está em apto de responder. E, inclusive, o Pedro trouxe aqui que alguns clientes andam reportando de alguns atrasos nas mensagens, vou até entrar em contato com o Pedro amanhã também para entender. E que casos de ferreiro, espeto de ferro, né? A gente vai entrar em contato sempre, e É, sempre a gente. Você vai ver, tá, Jennifer, quando você entrar daqui para aí, que agora é questão de só de quando, não se. A gente valoriza muito aqui os feedbacks dos clientes, paramos sempre para ouvir, para entender os nossos pontos de melhoria, até mesmo porque o nosso produto surgiu de reclamações do mercado. Então a gente sabe a importância que tem, né? De ir aprimorando, parando para ouvir esses pontos de melhoria ou de dores do mercado, para a gente poder ir aprimorando e aqui desenvolvendo. é interessante isso. E essa outra pergunta que eu ia fazer, por exemplo, tem processo, eles, quanto tempo, né? É um dia útil depois da intimação, da publicação, mas tem o processo no âmbito administrativo, no INSS. Esses você não consegue acompanhar, né? Porque não tem como fazer a captura, né? Não, não, a gente consegue monitorar só os andamentos dos tribunais administrativos, Dos não. tribunais, certo. Os que estão lá. Certo. Outras questões também. Processos que estão parados. Por exemplo, tem uma comarca que eu tenho vários processos, ficou 3 anos sem juiz. Aí ficava um juiz de. Ficou tudo parado, agora que vai começar a andar, né? Então, até que lá nessa comarca, eu acho que os clientes, todo mundo, não é só de um cliente que está parado, é de todo mundo, né? Ficou sem juiz, sem secretária, sem secretaria. E aí, caso assim, da lista dos processos, vocês ficam mandando também quando não há movimentação, por exemplo, não houve movimentação no processo, vocês ficam enviando também alguma mensagem para o cliente, porque eu acho que isso é importante também, né? Sim, Ou só quando há realmente tem movimentação. esses. Não, a gente manda, realmente tem esses clientes que ficam muito tempo ali, sem ter algum andamento no processo. Só que não quer dizer que ele vai ficar muito tempo sem ter algum ponto de contato, né? Senão ele vai ficando mais ansioso, né? Então, a gente tem uma funcionalidade aqui que chama lembrete de monitoramento. E aí, o cliente que ele está há 30 dias sem receber nenhum andamento, ele recebe esse lembrete de monitoramento, né? Avisando para ele que o processo dele, apesar de não ter tido nenhuma novidade nos últimos dias ali, o processo dele continua sendo monitorado todos os dias pela IVE e o escritório continua trabalhando pelo melhor andamento do processo. Então, no pior dos casos, o processo está 1 ano sem andar, sem ter nada, ele pelo menos recebeu 12 pontos de contato ali, né, ao longo do ano. Então, o É. cliente E, fica o tempo todo e, tendo noção, então realmente não me esqueceram, estão olhando ali para o meu processo. e aquela questão, por exemplo, do que eles recebem a mensagem e aí fazem as perguntas, né? E aí eu vi no site aqui que vocês têm uns bacharéis de direito aí para responder. Como é que funciona essa situação? O que acontece? A gente não quer ser de jeito nenhum aquele bot chato de mercado, sabe? Que a pessoa nunca consegue falar com uma pessoa
ou que ela fica travada ali no fluxo automático. Então, a gente tem aqui a possibilidade, sempre que o cliente quiser falar com um atendente, ele consegue falar com um atendente, ou se ele ficar preso ali no bot, né? Ele cai com o atendente também, ou se ele mandar algum áudio, alguma coisa, de alguma forma a gente vai acabar atendendo. E quem atende são bacharéis em direito. Então, muitas vezes o cliente recebeu um mandamento também e ainda tem alguma dúvida, quem responde também são sempre respostas por bacharéis em direito que vão ter essa noção para explicar, mas sempre coisas que o escritório não responderia. Então, por exemplo, as coisas estratégicas do processo, mesmo sendo uma pessoa que está respondendo, ela não vai responder. É a mesma coisa que aí, só que de uma forma pelo atendente ali, né? Certo. Não, sim, até porque o processo é muito personalíssimo também, né? Então, mas ele pelo menos dá aquele suporte aí depois avisa, né? Que falou, né? E outra coisa também, alguns clientes não sabem ler, ainda é a realidade do Brasil, né? Muita Sim. gente não sabe ler ainda, que a gente é da região Nordeste, né? E aí vocês também enviam áudio, responde áudio, muita gente ainda fala muito por áudio, entendeu? Sim, sim. Aqui tem um atendimento por áudio também. Então, Certo. se ele mandar, ele consegue ser atendido e respondido por áudio. Uhum, tá certo. Então tá, essas foram as minhas indagações, as minhas perguntas. Eu vou me organizar aqui para que a gente possa começar a, a, a fazer, né, esse trabalho de comunicação com o cliente de forma eficaz, né, de forma mais transparente, né? Sim. Tá certo. Tá bom, então. A gente continua conversando aí, Jennifer. E aí, aproveitando, se mais alguém tiver alguma dúvida, né, quiser trazer alguma outra ponderação aqui no chat também, pode trazer. Senão a gente pode encerrar. Certo. Então, vamos encerrando aqui. E, Jennifer, quando você olhar aí o que eu te mandei, o material, também me dá um retorno aqui, vamos conversando sobre isso. A gente vai te ajudar a escalar cada vez mais essa comunicação com o escritório. Tá bom, muito obrigada, viu? Até mais. Imagina, tchau, tchau. Tchau, tchau, meu pessoal. Prazer aqui essa aula com vocês hoje. E espero encontrá-los aí cada vez mais em outras oportunidades aqui das aulas da Biju. Mais uma pessoa levantou a mão aqui. Deixa eu ver. Levantou. Foi eu, sem querer. Ah, tá. Tá vindo olhar aqui, sem problemas. Obrigada, viu, pessoal? Boa Até noite. mais. Tá, Até tchau. mais. Tchau, tchau.